O mundo inteiro está conseguindo pegar um boom muito grande da inteligência artificial. Será que o Brasil vai conseguir pegar um pouco dessa inteligência artificial e também criar um crescimento bem oportuno? A gente sabe que aqui no Brasil há uma dificuldade muito grande de acesso a crédito e também da expansão, não da tecnologia em si, mas da criação de novas tecnologias, principalmente no caso da inteligência artificial. Só que a gente tem que pensar sempre o seguinte: será que investir diretamente na inteligência artificial é o melhor caminho? E aí, quando a gente traz para o Brasil, aonde que está um possível crescimento de Brasil que as pessoas não estão enxergando diretamente? Vem comigo no vídeo, eu vou trazer um pouco mais para você. O Brasil é um país de commodities. A gente sabe disso. A gente exporta petróleo, soja, trigo, arroz, entre outros produtos. O Brasil majoritariamente consegue ter uma melhor produtividade dentro das commodities. E quando eu falo de petróleo, pessoal, é onde a gente pode ter um jogo-chave aqui dentro da exportação e melhoria de todos os números do Brasil. Hoje, o Brasil exporta em torno de 3,5 milhões de barris por dia. É bastante produção e a gente aumentou muito nos últimos anos para cá. Isso tudo vindo do pré-sal, da exploração de outras empresas também aqui no Brasil. Só que o que acontece? Nós temos hoje a reserva que é a margem equatorial, que fica lá no norte do Brasil. E ela vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Então é uma região muito extensa, com a possibilidade de produção de petróleo muito elevada. Estima-se que ali há entre 20 a 30 bilhões de barris de petróleo. Então, eu vou colocar no meio do caminho, 25 bilhões de barris de petróleo. Com essa quantidade de barris de petróleo, pessoal, de 25 bilhões de barris, o Brasil poderia chegar entre 5 a 6 milhões de barris de petróleo por dia. Vamos colocar no meio do caminho de novo, 5,5 milhões. Então, é uma produção muito vasta. E aonde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Nos Estados Unidos, hoje, são produzidos 13 milhões de barris de petróleo. Na Arábia Saudita, mais ou menos ali entre 9 a 10 milhões de barris por dia. O Brasil, com essa produção de 5,5 milhões, ficaria no top 3 global. É muita coisa, pessoal. A gente está falando que o Brasil seria um dos maiores produtores globais de petróleo. E o que é o ponto principal? Vai haver crescimento, então, das contas públicas, da receita, etc, etc. Eu não quero entrar no mérito aqui se vai fazer um trabalho bem feito depois com esse recurso, enfim. Nosso mérito é simplesmente entender que isso elevaria o Brasil de patamar do ponto de vista de arrecadação, de dólar vindo para baixo, porque entraria muito recurso aqui no Brasil pela negociação do petróleo. E o ponto principal, assim, né, pessoal? Eu falei agora há pouco da inteligência artificial e como que muitas vezes a gente não consegue capturar o boom ali. E quando a gente fala de petróleo e vamos capturar o boom do petróleo, pode ser diretamente investindo numa petroleira, que você está tentando fazer o ganho direto, mas pode ser também pelos caminhos secundários. O que significa isso, pessoal? Eu vou investir naquilo que vai trazer um resultado muito bom, mas que não é diretamente do petróleo. E aí eu estou falando aqui dos fundos imobiliários e como que os fundos imobiliários podem apreciar de maneira muito expansiva, de maneira secundária, não simplesmente pela receita em si que o petróleo traria para o Brasil, mas principalmente pela capacidade hoje de demanda que faria com que nossos galpões logísticos, shopping centers e também ali as lajes corporativas não teriam ali hoje o suficiente a oferta. Então, automaticamente os preços se elevariam. Vamos trazer os pontos aqui então, pessoal. O que poderia fortalecer muito ali, né? E melhorar muito o cenário macro no Brasil? Ou seja, um cenário de juros para baixo. Nós poderíamos ter uma entrada muito grande de dólares no Brasil, então isso faria com que não houvesse uma pressão de dólar para cima. Automaticamente, nós conseguiríamos ter uma estabilidade cambial que permitiríamos ter juros um pouco mais baixos. E juntamente com esse câmbio mais baixo, uma pressão inflacionária também mais baixa. Então, o que isso poderia acontecer? Ter juros estruturais do Brasil mais baixos do que os patamares atuais de 14,75. Então, se lá na frente nós tivermos um juros de 8%, 6%, o impacto que isso teria nos fundos imobiliários seria muito grande. Então, falei do quão positivo seria simplesmente pelo cenário macro, pressionando ali e ajudando, corroborando com todo o portfólio de fundos imobiliários. Agora vamos entrar diretamente em como que isso seria influenciado. No setor logístico, nós teríamos um aumento ali pelos galpões logísticos, automaticamente porque haveria necessidade de um maior armazenamento dos galpões logísticos, né, para tanto as peças como também mantimentos, etc. Então, automaticamente o setor logístico se beneficiaria desse fator. Nos shopping centers, aumentaria o consumo, simplesmente porque as pessoas vão ter mais capacidade de gasto e também mais tranquilidade. E também o ponto principal, se o dólar está mais tranquilo e juros mais baixos, as pessoas vão consumir mais, porque elas têm a percepção de que está tudo mais saudável. E nas lajes corporativas, porque automaticamente São Paulo é o centro financeiro do Brasil, então isso demandaria bastante escritórios ali em São Paulo, entre outras empresas, que se instalariam na cidade.
então automaticamente o preço das lajes corporativas subiriam e também o preço dos aluguéis subiriam na outra ponta. Então é benefício nos três setores que poderia ter simplesmente pelo aumento do barril do petróleo, ou melhor dizendo, pelo aumento da produção de barril de petróleo do Brasil. E eu nem vou mencionar, tá, pessoal, de como as regiões ali do Amapá, do Pará, do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte poderiam ser beneficiadas, tanto com imóveis direto, para quem às vezes alguém quer comprar um imóvel lá na região, mas não é a minha área, não estou perto ali da região para entender como funciona o mercado imobiliário lá, mas haveria sim todo um impulsionamento nesse sentido. Eu acho muito mais tranquilo e mais confortável para mim comprar ali via home broker e ter o acesso a isso. Prefiro comprar aquilo que eu tenho mais conhecimento do que comprar alguma coisa que está fora do meu conhecimento ou uma distância geográfica muito longa. E quando eu falo muito longa, é longa mesmo, tá, pessoal? Eu tô no Rio Grande do Sul. Então, assim, são mais de 5.000 quilômetros, dependendo da cidade que eu for. Então, não vale a pena para mim. Agora, quando a gente fala dos fundos de papéis, aí é um outro cenário. Hoje, com os fundos com portfólios mais longos, né, 2035, por aí, conseguiriam pegar ali um fechamento de curva. Isso melhoraria bastante eles papéis. Porém, lá na frente, quando forem comprar novos ativos para o portfólio, eles vão ter que comprar com uma taxa mais baixa. Hoje o IPCA mais 7, o IPCA mais 8, ou mesmo ali, para quem está comprando no mercado, IPCA mais 10, que é bastante coisa, além dos pré-fixados, cairiam bastante, iriam para IPCA mais 3, IPCA mais 4, então teria uma rentabilidade menor, tanto nos fundos de CDI, porque o CDI teria mais abaixo, como também nos pré-fixados e também nos fundos de inflação. Então, por isso que é muito importante ter a diversificação e não ficar apenas com os fundos de papéis no portfólio. Tem que ter os outros setores também. Então, de maneira resumida, né, pessoal, o que a gente tem que entender sempre é o seguinte: a gente tem que pegar e aproveitar esse momento da inteligência artificial, talvez aqui no Brasil com data centers também avancem algumas pontas, e dá para fazer esse ganho dentro dos fundos imobiliários que vão investir em data center, que vão investir em logística, etc. E tem galpões novos, modernos e por aí vai. Então esse é um ponto de estar absorvendo todo esse ganho da inteligência artificial. E quando a gente fala aqui do petróleo, a gente está falando mais de Brasil, um crescimento interno, a gente tem que olhar para essas pontas também, de como os galpões logísticos, de lajes corporativas e os de shopping center pode absorver um ganho muito benéfico com uma melhoria de cenário, tanto nos juros como também na arrecadação brasileira. Então isso tornaria um cenário muito propício ali para nós começarmos a ver, estou falando algo de 4 anos, 5 anos, começarmos a ver ali o nosso PVP, ou seja, sempre está olhando ali o preço por valor patrimonial, trabalhando ali na casa de 1,3, 1,4, 1,5 vezes o valor patrimonial. Então isso pode ocorrer sim, se caso tiver uma melhoria estrutural aqui dentro do Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do assunto, deixa aqui embaixo seu comentário para entender um pouquinho mais, se ficou claro para você também ali sobre tudo que eu falei. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu joinha. Cada vez mais vai chegando os vídeos para as outras pessoas e vai ajudando também todo mundo a investir melhor. Um grande abraço, valeu!